será que a alimentação pode mesmo influenciar nos seus níveis hormonais, no seu nível de testosterona? Ou será que é só mais aquelas promessas aí da internet? No vídeo de hoje você vai entender o que a alimentação pode e não pode influenciar nos nossos níveis hormonais e nossos níveis de testosterona. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico focado na saúde do homem, com formação em urologia e andrologia. Antes da gente começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, já deixa sua curtida e qualquer dúvida, só mandar aqui embaixo para mim nos comentários. Então vamos direto ao ponto. A alimentação pode ter uma influência na nossa produção hormonal? Sim, tá? A nossa alimentação pode influenciar a nossa produção hormonal, principalmente em homens que estão com excesso de peso, falta de atividade física, sono e hábitos ruins, tá? Mas lembrando que não é uma coisa milagrosa. A alimentação é importante, tá? Então ela vai ajudar no metabolismo, na metabolização e em fazer aí a testosterona, mas não é milagre, não é só isso que vai resolver. E agora a gente vai entrar em mais detalhes. Então vamos falar agora de alguns nutrientes importantes para a testosterona. E um dos mais importantes, a gente vai começar falando o quê? De gordura e colesterol. Então o colesterol é essencial, tá? Para a produção de testosterona. A testosterona é produzida a partir de colesterol. Mas isso não significa que se você tem um colesterol muito alto, você vai ter mais testosterona. Pelo contrário, tá? O colesterol muito alto pode sim prejudicar a nossa produção de testosterona. Mas ele precisa estar o quê? Em níveis adequados, em bons níveis de colesterol, principalmente colesterol, que a gente fala que é o colesterol bom, o HDL está em níveis um pouco mais altos e o LDL, que é o colesterol ruim, está em níveis mais baixos. O que mais? Essa influência também pode estar relacionada, por exemplo, então, com medicações para o colesterol. Algumas medicações, apesar de ser raro isso acontecer, mas as estatinas, às vezes ela pode baixar tanto o colesterol ou mesmo ter uma influência direta nessa metabolização, nessa virada do colesterol, na produção de testosterona, que vai prejudicar o homem. Então pode sim a estatina, em alguns casos raros, como eu falei, abaixar demais a testosterona e o homem sentir isso na prática. Então, colesterol bom é o colesterol que está ali na medida, nem muito alto, nem muito baixo, mas ele é essencial para a produção de testosterona. E quais são as melhores fontes de gordura boa? Então, azeite, tá? Cru, não frito, não fritar com azeite, abacate, a gema do ovo, óleos de peixes, né? Então, os peixes, oleaginosas, que são oleaginosas? São aquelas castanhas, né? Castanha, macadâmia, esse tipo de oleaginosa também é importante, são fontes de gorduras boas. Outros nutrientes muito importantes também para a produção de testosterona é o zinco e magnésio. Lembrando que não significa que todo mundo vai precisar repor zinco e magnésio, tá? Quando eles estão em deficiência, e daí sim ele vai atrapalhar a nossa produção de testosterona. Zinco e magnésio a gente consegue uma alimentação boa, balanceada, com fruta, verdura, oleaginosas, como eu já falei. Então o zinco e magnésio a gente consegue nessa alimentação. Por isso que a maioria das pessoas não vai precisar. Agora, aqueles homens que não comem muito bem, só está comendo besteira, não come verdura, não come nada disso, a gente vai ter uma ingesta menor aí de zinco e magnésio, e isso pode sim prejudicar a produção de testosterona. Ou seja, suplementar sem ter realmente uma baixa testosterona e sem ter esses níveis, muito provavelmente não vai ter muito benefício, beleza? Outras fontes aí boas de zinco e magnésio, então peixes, oleaginosa, carne vermelha magra, a gente também fala, então já falei de castanha, espinafre, então aquelas verduras mais verdes, aqueles verde escuro, também ajudam a ter são mais carregados de zinco e magnésio. Vitamina D, então tema polêmico, então muita gente acha que vitamina D é a solução para tudo, tá? Vitamina D tem uma importância muito grande no quê? No nosso metabolismo ósseo, tá? Para manter os nossos ossos saudáveis. Parece que também tem alguns estudos novos saindo falando que a vitamina D pode ter uma influência sim na produção de testosterona. Mas assim, da mesma forma que a outra suplementação de vitamina, ela não vai ser necessária se você não tiver deficiência, tanto dessa vitamina em específico, mas também na deficiência e na falta de testosterona. Então a vitamina D também deve ser suplementada quando ela estiver em níveis baixos. E lembrando que uma das principais fontes de vitamina D é a exposição solar. Então, uma exposição solar é importante, diária, pouco tempo, nada de tempo prolongado,
mas ela sim ajuda a produzir mais vitamina D. Dietas muito restritivas não são boas, tá? Então, dietas super exageradas que você não come só nada. Ah, vamos fazer a dieta da sopa, vamos fazer o jejum de 36 horas. Isso vai sim prejudicar, influenciar a sua testosterona. Então, toda vez que a gente faz uma dieta muito restritiva, a gente está gerando o quê? Um estresse no nosso corpo. Ele precisa tirar essa energia de algum lugar. Mas isso também faz o quê? Aumentar um hormônio que a gente fala que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. E o cortisol alto, ele faz com que a nossa testosterona também abaixe mais. Então, dietas muito restritivas também não são legais e vai atrapalhar a produção aí de testosterona por conta do cortisol. Então, vamos falar agora de alimentação, o que a gente tem que evitar. Então, evitar excesso de ultraprocessados, né? Todo mundo já ouviu falar 50 milhões de vezes. Então, esse tipo de alimentação, rico em sódio, isso acaba gerando realmente uma resposta inflamatória no nosso corpo, prejudicando mais ainda a produção de testosterona. Então, ultraprocessados, açúcares refinados, mesmo a farinha ali muito fina, excesso desse tipo de alimentação vai atrapalhar a produção de testosterona. O que mais? Álcool, né? Então, já devia todo mundo saber disso. O álcool é muito prejudicial para a nossa saúde, principalmente quando consumido em excesso. E, obviamente, ele também vai atrapalhar a produção de testosterona. E, de uma maneira geral, falando aquilo que eu falei, se a gente conseguir ter uma alimentação balanceada, fruta, verdura, carboidrato, proteína, tudo isso, gorduras boas, tudo isso a gente vai manter uma boa produção, uma produção legal de vitaminas, sem precisar, por exemplo, suplementar na maioria das vezes. E, lógico, tomar muito cuidado com o que também eu já falei, com essas alimentações super restritivas. Ah, eu gosto de fazer um jejum, me sinto bem ali de manhã. Ok, faça o seu jejum, mas entenda que daí nas outras refeições você vai ter que caprichar mais para você conseguir ter todos esses nutrientes adequados para o seu corpo funcionar bem. Então, cuidado com o excesso de jejum intermitente e etc., dietas super restritivas que não são legais aí para o nosso corpo na maioria das vezes. Então vamos lá, se você está tendo uma boa alimentação, mas você está com uma testosterona baixa, né? Então abaixo de 300, a gente está com sintomas, cansaço, fraqueza, indisposição, perda de libido, acúmulo de massa muscular. Então muito provavelmente a causa disso não é só a sua alimentação. A alimentação é um dos pilares, ali, é um dos fatores, tá? Mas se você já está com uma alimentação legal, provavelmente isso não é causa. É claro, você precisa investigar mais a fundo o que está acontecendo, de preferência com algum médico com formação em andrologia, que é especializado nessa parte hormonal, ou algum médico que seja especializado na parte de reposição hormonal e testosterona. Então é muito importante, se estiver acontecendo com você, não deixe de procurar ajuda. Então, para a gente finalizar o vídeo, não existe um alimento, uma dieta milagrosa que vai resolver a sua vida. Então é todo um conjunto, tá? Então uma alimentação legal, junto com sono legal, junto com redução de estresse, atividade física, tudo isso vai manter o nosso corpo num equilíbrio legal e uma produção de testosterona boa para você. Então, cuidado com essas falsas promessas de alimentos milagrosos para aumentar a testosterona, sendo que você está lá dormindo 4 horas por noite. Não vai adiantar nada, né? Então, tem que manter o nosso corpo em equilíbrio. Daí sim a gente vai ter um bom resultado em qualidade de vida e, claro, na sua testosterona. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever lá no canal, deixar sua curtida e qualquer dúvida, só mandar aqui embaixo nos comentários.